Olá pessoal, vamos falar agora sobre imperfeições DC do Amp-Op. Primeiramente vamos falar sobre a imperfeição denominada tensão de offset. Tá? Imperfeições DC, DC é um sinal que fica constante no tempo. Tá? O AC seria um sinal oscilatório, né? E o DC seria um sinal constante. Tá? Às vezes você tem sinais que tem uma parte oscilatória e uma parte constante. Esse aqui, por exemplo, é uma parte só oscilatória. Esse aqui é constante e aqui é a composição dos dois, né? Uma parte oscilante e uma parte média constante. Tá? Vamos ver então as imperfeições DC, a tensão de offset. Nós estudamos as características do Amp-Op ideal, né? Nós vimos que a tensão de saída é igual a vezes V mais menos V menos, né? E vimos que no caso ideal o A é infinito. E nós sabemos que ele não é infinito. Então essa por si só já é uma primeira imperfeição. Mas vamos ver outras. Minha pergunta é o seguinte, pessoal. O que aconteceria se eu conectasse no Amp-Op ideal essas duas entradas, V mais e V menos, altera? Qual seria a tensão de saída? O VO seria igual a 0 volt. Né? 0 volt, por quê? O VO é igual a A vezes V mais menos V menos. Tá? Bom, agora, na verdade, no Amp-Op real, isso não acontece. Por várias imperfeições. A primeira delas é a chamada tensão de offset. O que acontece é que o projetista que faz o Amp-Op, né, dentro desse Amp-Op tem dezenas, né, de transistores, né, às vezes resistores também, e o ideal é que ele seja o mais próximo do ideal possível. Tá? Mas nem sempre é possível você fazer as coisas ideais. Por exemplo, muitas vezes você precisa que dois transistores sejam exatamente iguais. E é possível até fazer eles bastante parecidos, né? Mas não exatamente iguais. Então, dependendo da tecnologia, esse grau de igualdade pode não ser aquele necessário para que ele fosse ideal, ou próximo do ideal. Tá? Então, em todo o Amp-Op, você tem uma imperfeição que pode ser maior ou menor, dependendo do Amp-Op, que é a chamada potencial de offset. E você pode modelar essa imperfeição como se tivesse uma fonte de tensão ligada aqui na entrada. Eu vou inclusive fazer o seguinte: em vez de desenhar a fonte nessa direção, tá? Eu vou desenhar nessa direção. Tá? Mas lembrando que isso aqui não é uma fonte, e sim um modelo para um fenômeno interno do Amp-Op, tá? Que representa um fenômeno interno do Amp-Op. Tá? Esse sinal aqui, inclusive, ele poderia ser positivo ou negativo. Essa tensãozinha de offset aqui na entrada poderia ser positiva ou negativa. Tá? Então, vamos supor o seguinte. Vamos supor um Amp-Op qualquer. Tá? E você conecta isso aqui a terra, né? E essa outra entrada a terra também. Tá? Pois é, no caso ideal, a tensão de saída seria zero. Mas no caso real, aqui você tem uma tensão na entrada inversora, né? Então essa tensão vai aparecer aqui, aqui vai ser zero, né? E vai ser multiplicado pelo ganho de malha aberta, que é muito, muito grande. Então, mesmo que essa tensão seja pequena, se esse ganho for muito grande, sei lá, 10 a quinta, 10 a sexta, pode acontecer que essa tensão de saída seja até razoavelmente alta. Por exemplo, digamos 5 volts. Tá? Por exemplo, se o Amp-Op tiver um ganho de 10 a sexta, né? Então essa tensão de offset seria equivalente aqui na entrada, seria 5 vezes 10 a menos 6, né? Porque aí multiplicando pelo ganho de 10 a sexta daria 5 volts. Tudo bem?
Então vamos chamar aqui de V de offset. Pode ser? Ok. Bom, essa tensão aqui, nesse caso, ela é bem severa, né? Era para ser 0 e foi 5 volts. Mas muitas vezes em aplicações típicas, isso não acontece. Para ilustrar o efeito prático dessa tensão de offset, vamos chamar de VOS, pode ser? Vamos usar, por exemplo, um amplificador inversor. Tá? No amplificador inversor, nós temos aqui R2, não é isso? R2 e aqui R1. E aqui a tensão de entrada. Vamos chamar de VS, né? V de fonte, né? V de source, né? V de fonte. Tá? E o amplificador inversor, né? Tem essa entrada aqui aterrada. Vamos ver qual a tensão, o efeito do V de offset. Tá? Então, olhem só. Agora você tem duas fontes de tensão, um aqui e outro aqui. Então, qual seria a forma de ver a saída, o resultado na saída aqui? Um jeito simples seria usar o princípio do curto virtual. O amp-op tem um ganho muito alto e a realimentação é negativa. Quando essas duas coisas acontecem, você deve se lembrar que vale o princípio do curto virtual. Então, o que eu faço? Eu procuro as tensões que eu conheço, uso o princípio do curto virtual e então faço as contas. Tá? Então, por exemplo, aqui você vai ter uma tensão de... Qual a tensão que você conhece aqui? Aqui a tensão é VOS. Então vai aparecer aqui a tensão VOS. Né? E aí eu calculo as correntes nesse nó. As correntes que saem, essa, mais essa aqui que é 0, mais essa aqui. E calculo o VO. Tá? Mas eu queria fazer usando o teorema da superposição. Tá? Eu acho que nesse caso aqui fica mais claro. Tá? Bom, então vou fazer o efeito das duas fontes. Primeiro, o efeito dessa fonte aqui com essa aqui em curto. E depois o efeito dessa com essa aqui em curto. Vamos lá então. Primeiro vamos dar um curto nessa e ver o efeito dessa aqui. Tá? A saída nós já conhecemos, né? Se isso aqui estiver em curto, isso aqui vai ser um amplificador inversor, né? E a tensão de saída vai ser menos R2 sobre R1 vezes VS. Tudo bem? Bom, agora eu nem vou mudar aqui o desenho, mas imagine, esse aqui vai ser agora aterrado. Vamos mudar. Esse aqui vai ser aterrado, né? E esse aqui vai ser o VOS, tá? Vai ser o próprio VOS. Então, vocês reconhecem aqui essa configuração, uma tensão entrando aqui e essa configuração, ela nada mais é do que um amplificador não inversor, não é isso? Então, e a tensão de saída desse amplificador não inversor vai ser R1 mais R2 sobre R1 vezes VOS. Tudo bem? Então, nós vamos ter a tensão, né, ideal, né, no caso, o comportamento ideal seria esse aqui, mas vamos ter uma tensão de offset. Ela vai estar deslocado para cima desse valor aqui. Tá? Podemos até fazer um ensaiozinho de qual seria esse valor, pode ser? Vamos supor R1 igual a 1K e R2 igual a 10K. Né? Deixa eu só reconstituir aqui, né? Então, a entrada está aqui e aqui está... Tá. Então vamos lá. O VO seria então igual a quanto? VO igual a menos 10 VS, né? Que é o comportamento ideal, mais... Aqui daria quanto, pessoal? 11 sobre 11K sobre 1K, que daria 11 vezes VOS. Tá? Bom, vamos ver aquele caso, né? No nosso caso, o VOS, que nós tínhamos estimado, caso fosse 10 a sexto o ganho,
era 5 vezes 10 a menos 6, né? Multiplicado por 11, então o resultado seria o quê? O VO seria igual a menos 10 volts, menos 10 VS, desculpa, né? Menos 10 vezes a tensão de entrada, mais 11 vezes VOS, vai dar 55 nanovolts, tá? Então, a saída aqui vai ser uma versão amplificada da entrada, né? Tá? Mais 55 não nanovolts, microvolts, né? 55 microvolts para cima, tá? Não é um offset assim muito severo, né? Tá? Mas dependendo do amp-op pode ser. Tá? Então é sempre bom que as pessoas tenham uma boa noção, né, do que é essa tensão de offset. Pessoal, e o que aconteceria se a gente aumentasse esse ganho aqui, né? Por exemplo, aqui fosse 100K. Qual seria agora a nova tensão? A nova tensão de saída. Parem o vídeo e façam aí. Vamos ver se vocês acertam. Tá? Então, acertaram? Terminaram? Vamos lá. Vamos ver então. Aqui então daria, bom, 100K e 1K, aqui daria quanto? Daria menos 100 VS, tá? Mais, bom, aqui daria quanto então? Daria 101 sobre 101K sobre 1K. Então daria mais ou menos, não, daria 101 vezes o VO, e o VO offset é quanto mesmo? É 5 vezes 10 a menos 6. Então daria menos 100 VS mais, bom, nas minhas contas dá em torno de 0,5 milivolt. Bom, já deu uma tensão maior, né? Um offset maior. Então dá para ver que nesse caso aqui, essa tensão de offset causou maior offset na saída, né? E em geral, quanto maior for o ganho, né? Quanto maior for esse resistor aqui, em geral maior vai ser a tensão de offset. É muito importante que vocês saibam sempre calcular esse efeito. Ok, pessoal, vamos agora falar das correntes de polarização. Nós mencionamos que a impedância de entrada do amp-op ideal é infinita. Entretanto, o real é diferente. Na verdade, muitos amp-ops, todos na verdade, têm uma corrente que passa aqui na entrada, tá? Que é aproximadamente constante para cada entrada. Vamos supor que aqui seja entrada menos, né? E aqui seja entrada mais, tá? Elas são chamadas de corrente de polarização, IB, tá? Tem uma aqui na entrada inversora, vamos chamar de IB1, e outra na entrada não inversora, vamos chamar de IB2. Tá? A razão, pessoal, é que na entrada do amp-op sempre tem uma entidade que se chama amplificador diferencial. Tá? Esse aqui é um exemplo de uma configuração de amplificador diferencial com transistor, tá? Com transistor bipolar. Tá? Aqui tem uma fonte de corrente constante, né? Tá? E aqui as alimentações, tá? E aqui estão as entradas, né? V1, VB1, VB2. Tá? Vocês vão estudar isso aí mais tarde no curso, tá? Aqui são as entradas na base do transistor, né? Daí que vem o B, né? E antigamente os transistores eram... o amp-op era feito sempre com transistores bipolares, né? Então daí B1, B2.
E para os transistores funcionarem, vocês vão aprender que tem que ter sempre uma corrente de polarização, tá? No caso IB1 e IB2, tá? Então, todos os ampiopes têm correntes de polarização. Essas correntes IB1 e IB2, elas têm um valor típico, né? E elas não são exatamente iguais, tá? Mas elas são muito parecidas. Então você pode definir também o offset da corrente de polarização, que seria, por exemplo, IB2 menos IB1. Tá? A diferença não é muito grande. Em geral, o módulo das correntes de polarização é muito maior do que essa diferença. Por exemplo, pode ser que a corrente de polarização seja 10 microamperes, tá? E a diferença entre as duas seja somente, por exemplo, 0,1 microamperes. Tá? Então, muitas vezes, é comum que as pessoas considerem que elas são aproximadamente iguais e façam os cálculos com elas iguais. Agora, vamos falar sobre os efeitos dessa corrente no circuito. Nós vamos ver que essa corrente se manifesta, nós vamos ver que o efeito dela se manifesta como a tensão de offset que aparece na saída. Ou seja, além do comportamento normal do circuito, aparece uma tensão de offset adicional. Para ilustrar isso, vamos mostrar um exemplo com um amplificador inversor. Bom, para estudar ele, vamos fazer o seguinte: vamos considerar que a tensão de entrada aqui no inversor é 0. Então aqui também está aterrado. Tudo bem? E aqui nós temos R1. Vamos analisar então esse circuito. Qual é a diferença que vai ocorrer aqui? Vamos lá. Primeiro, o ganho é altíssimo? Aqui é um ampiop, né? Então a gente sempre assume que o ganho é muito alto. E tem realimentação negativa? Tem, ela está aqui. Então vale o princípio do curto virtual, do curto-circuito virtual, tá? Que diz o seguinte: essa tensão vai ser igual a essa aqui. Então vamos procurar determinar essas tensões. Qual tensão que eu já conheço aqui? Em princípio, essa aqui é 0. Então a tensão aqui vai ser também 0 volt. Tá? Então o que eu faço agora? Usar a lei das correntes, né? A lei dos nós, né? Então, somo essa corrente mais essa, mais essa. Então, vamos lá? Bom, essa corrente vai ser quanto? Vai ser 0 volt menos 0 volt dividido por R1. Então essa corrente vai ser 0. Essa corrente aqui vai ser quanto? 0 menos VO sobre R2. Ok? E essa corrente aqui que vai ser uma novidade. Vai ser igual a IB1, né? Então mais a corrente IB1. Tudo isso vai ser igual a 0. Então, pessoal, qual será o valor do IB1? Passando para o outro lado, ela vai ser, vai passar para o lado de cá negativo. O VO, a tensão de saída, VO, vai ser igual a IB1 vezes R2. Tá? Vai ser uma tensão de offset. Então, em vez de chamar de VO, eu vou chamar de V offset. Tudo bem, pessoal? Então, mesmo que eu entre com a tensão 0 aqui, vai aparecer uma tensão de offset. Tá? E se eu entrar aqui com a tensão de entrada do inversor, né, VI, né, aí eu vou ter, pelo teorema da superposição, né, eu vou ter mais um componente que vai ser menos R2 sobre R1 VI, ok?
E essa vai ser a tensão de saída. Tudo bem, pessoal? Então, vai aparecer, por exemplo, se você entrar com a senoide, aqui vai ser uma senoide, mais uma tensão de offset dada por isso aqui. Tá? E quanto maior for o R2, maior essa tensão de offset. Agora, pessoal, eu queria mostrar como é que a gente faria para cancelar ou pelo menos minimizar o efeito dessa tensão de offset que surge por conta dessa corrente que passa por esse resistor. Vamos agora então estudar como fazer para controlar, para diminuir esse problema. Bom, pessoal, o problema então é o seguinte, surge uma tensão adicional de offset aqui no VO, porque tem uma passagem de corrente aqui por esse R2. Essa corrente que vem por aqui, na verdade ela vem daqui, tá? E passando por R2, então aqui você vai ter 0 volt, aqui você vai ter uma corrente passando, então é claro que você vai ter uma corrente de offset aqui. Então a pergunta seria o seguinte: como eu poderia fazer, tem algum truque que eu posso fazer para compensar essa corrente que passa aqui? Então a minha pergunta é o seguinte: bom, vamos supor que o IB1 seja igual a IB2, tá? Então, IB1 igual a IB2 igual a IB. Nós sabemos que eles não são exatamente iguais, mas sabemos que eles são aproximadamente iguais. Então essa aqui é uma aproximação razoável, tá? Então as duas correntes aqui vão ser IB. Imagine o seguinte: vamos supor que agora eu colocasse um outro resistor aqui, tá? Um resistor aqui, tá? Com um valor que eu poderia escolher um valor razoável, para que a corrente que passasse aqui e causasse uma tensão aqui no resistor, de certa forma gerasse uma tensão aqui que compensasse o offset aqui dessa entrada aqui. Então o que nós vamos fazer agora é determinar que resistor é esse. Vamos lá? Eu até queria fazer um desafio para vocês. Tentem achar o valor de R que faz com que a tensão de offset seja 0. Tá? Parem o vídeo e façam isso aí agora. Ok, pessoal. Então vamos achar o VO e depois achar qual é o valor desse R, tá? Desse R aqui, que nós vamos adicionar aqui na entrada não inversora, para que a tensão de offset seja 0, tá? De novo, vamos supor que o IB1 seja igual a IB2 e vamos chamar os dois de IB, ok? Vamos lá então fazer essa conta. Bom, aqui nós temos então um ganho altíssimo, porque temos um amp-op, temos aqui a realimentação negativa, então vale o princípio do curto virtual, tá? Então podemos primeiro ver quais tensões que nós conhecemos aqui. E uma delas é essa aqui. Concordam? Olha só. Aqui nós temos uma corrente passando nessa direção, tá? Daqui para cá. Então qual vai ser o potencial aqui, pessoal? Vai ser essa corrente IB vezes R, não é isso? IB vezes R. Mas será que essa tensão é positiva ou negativa? O que vocês acham? Bom, se ela está correndo nessa direção, então o potencial aqui é maior do que o potencial aqui, não é? Então, como aqui o potencial é 0, então é claro que o potencial aqui tem que ser menor do que 0. Então aqui, na verdade, é negativo. Esse potencial é menos IB vezes R. Tá claro? Ok. Bom, e pelo princípio do curto virtual, qual vai ser o potencial aqui? Vai ser o mesmo daqui. Ok? Menos IB sobre R. Aqui vamos conectar o terra, porque o que queremos ver é o potencial, É o potencial quando as duas entradas são 0. Tá?
potencial VO. O que nós queremos ver é o potencial VO quando as duas entradas são zero. Vamos lá então. Para calcular então o VO, podemos usar a equação nodal aqui nesse ponto, nesse nó. E vamos lá então. Essa corrente aqui é igual a quanto? É menos IB vezes R, menos zero sobre R1. Então, menos IB vezes R, menos zero, que eu não vou colocar, sobre R1. Essa corrente aqui, quanto é? Então, mais, né? Menos IB vezes R, menos VO, dividido por R2. E aqui vai ser a corrente IB, mais IB. Isso é igual a zero. Ok? Deixa eu ver se está certo. Acho que está, né? Agora, eu queria propor o seguinte para vocês. A partir dessa equação, determinem o VO. Tá? Parem o vídeo e façam isso agora. E daqui a pouco nós conferimos o resultado. Vamos lá? E então, pessoal, conseguiram? Se conseguiram, vamos em frente. Se não, parem o vídeo e tentem de novo. De qualquer forma, eu vou adicionar agora a resolução bem rapidinha para o caso de vocês estarem tendo alguma dificuldade nas contas, tá? Então parem o vídeo, façam e depois deem uma olhada aqui na minha solução e vejam se está igual a de vocês. E então, pessoal, chegaram a essa equação aqui. Foi a que eu cheguei, tá? Eu queria, inclusive, reescrever, porque aqui não sei se vocês reconhecem, né? Não sei se vocês se lembram que R1 em paralelo com R2 é igual a R1, R2 sobre R1 mais R2, né? Então, como é que eu poderia reescrever essa equação? Seria VO é igual a menos IB R2 vezes R dividido por R1 em paralelo com R2 menos 1. Tá? Então, essa é a expressão. E aí eu pergunto para vocês, o que é que deve acontecer para que esse VO seja zero? Bom, esse termo aqui tem que ser
0, não é mesmo? E para isso ser 0, esse aqui tem que ser igual a esse, né? Ou seja, essa expressão tem que ser igual a 1. Para isso ser igual a 1, o R tem que ser igual ao R1 em paralelo com o R2. Tá? Então nós chegamos à seguinte conclusão. Para que o V de offset seja 0 volt, temos que ter o seguinte: esse R aqui tem que ser igual ao R1 em paralelo com R2. Tá? Isso faz bastante sentido. Vejam só, se aqui está 0, né? E vamos supor que aqui nós queremos que seja 0 também. Então, 0 aqui, 0 aqui. Eu pergunto, qual é a resistência vista a partir daqui, entre aqui e o terra? Bom, aqui nós temos, né, a entrada inversora, né? Só redesenhando, né? Aqui nós temos o R1 para o terra, né? E aqui nós temos o R2, né? O R2 para o terra. Tá? Então, temos o R1 em paralelo com o R2 para o terra. Tá? E essa aqui, o que tem entre aqui e o terra? Bom, temos o R, né? E se o R for R1 em paralelo com o R2, então ele vai ser o melhor valor, né? R1 em paralelo com R2. E isso pode ser um método geral, pessoal, para determinar quais são as resistências, qual é alguma resistência que você tem que incluir no circuito para compensar o efeito da corrente de offset. E o método é esse que eu vou resumir agora. Você primeiro considera a entrada igual a 0, a saída igual a 0 e calcula qual é a resistência entre a entrada inversora e o terra, tá? E aí você adiciona um resistor de tal forma que a resistência agora entre o mais, né, o V mais, e o terra seja exatamente igual a essa resistência equivalente aqui. Eu queria ver agora com vocês alguns exemplos disso. Ok, pessoal? Vamos ver então o nosso primeiro exemplo, o amplificador inversor. Tá? Nós já discutimos, mas vamos rever. O método então é o seguinte: a gente vai fazer o seguinte, a gente sempre aterra a entrada e supõe que a saída vai ter o valor 0, tá? Aqui você pode ver que o amplificador não está balanceado, né? Porque a resistência vista entre aqui e o terra e a saída é o R1 em paralelo com o R2. Essa é a resistência. Então, para balancear, eu teria que fazer o quê? Colocar aqui a mesma resistência, que é R1 em paralelo com R2. Ok? Uma solução bem simples. Tá? Vamos então para o próximo exemplo. O próximo exemplo é o amplificador não inversor que nós temos aqui. Então vamos ver o método, né? Então a gente supõe que aqui está o terra, né? A gente coloca a tensão igual a 0 e vamos supor, vamos ter que ajustar para que a saída também fique em 0. Tá? Aqui nós vemos que não é possível esse ajuste porque aqui esse ponto aqui ele vê uma impedância de R1 em paralelo com R2 para o terra. Tá? Então, como é que eu poderia fazer para mudar essa situação? Será que eu posso colocar um resistor aqui? O que vocês acham? Pensem aí e me digam. Então, acho que não, né, pessoal? Porque aqui, qual seria a resistência vista aqui? Entre aqui e o terra? Seria essa resistência aqui. Porque esse resistor está em paralelo com um fio até o terra. Então isso aqui não funciona. Tá? Qual seria então a solução?
uma possível solução seria isso aqui. Ok? Colocar um R aqui, de que valor? Claro, né? O R1 em paralelo com o R2. Tranquilo, pessoal? Então seria essa a solução. E o novo amplificador seria assim. Ok? Vamos em frente então. Temos aqui agora um terceiro exemplo. Tá? Aqui é a entrada, aqui é a saída. Tá? Nem vou perguntar para vocês qual é o ganho, né? Qual é a tensão de saída. O que eu queria perguntar é o que eu tenho que fazer para balancear esse circuito. Eu peço então que vocês parem o vídeo e tentem resolver sozinhos. Bom, qual é o método mesmo? Você coloca aqui a entrada e a saída por terra, né? E olha quais seriam as resistências DC vistas, né? Por esses pontos, né? E pergunta qual seria a resistência DC vista a partir daqui. Então, olha só, esse capacitor aqui, do ponto de vista DC, ele é um circuito aberto, né? Então, eu posso simplesmente ignorar ele, né? Do ponto de vista da polarização. E aí, vamos só desenhar aqui, ó. Aqui está o menos, né? O que eu veria assim indo para o terra? Ó, teria um resistor de 1K, né? Depois um de 2K indo para o terra, né? 2K e um outro de 2K. Então aqui, esse de 2K, né? Aqui e aqui, eles estão em paralelo, né? Formam 1K. Somando com 1K, daria 2K. Então a resistência a partir daqui é 2K, tá? 2K. Ok? Esse daqui, bom, esse aqui vai ter um de 1K, de novo, né? 1K, um de 2K por terra e outro de 2K por terra. Tá? Então 2K em paralelo com 2K vai dar 1K, 1K mais 1K vai dar 2K. Então temos 2K para cá, 2K para cá. Então a resistência vista por esse terminal aqui é de 1K. Então para fazer o balanceamento eu tenho que colocar aqui uma resistência de 1K. Ok, pessoal? Pessoal, agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. Imaginem aqui esse circuito. Tá? É um amplificador inversor. Se eu entrasse com a senoide, aqui veio um seno, né, de alguma frequência. A saída seria o quê? Menos 2, né? Seno, né, dessa mesma coisa. Tá? Agora a pergunta é, o que aconteceria se eu incluísse aqui, por alguma razão, né, só para testar, um resistor de 1 mega ohm? Qual seria a tensão de saída? Ela seria menos 2 seno, né, 2πft, tá? Mais quanto ou menos quanto? O que aconteceria aqui? Vocês podem me dizer? Bom, aqui dá para saber. Só para... vamos supor que aqui seja um 741. Tá? Olhando no datasheet, assim, quando o Ampiop, o 741, está a 25 graus, a máxima corrente de offset a 25 graus é de 200 nanoamperes, né? Então 0,2 vezes 10 a menos 6. Tá? Aí eu pergunto para vocês, qual vai ser a tensão de offset que vai aparecer aqui nesse caso? Bom,
aqui dá para saber fácil, né? Porque vai ter uma corrente entrando aqui. Uma corrente entrando aqui, tá? E essa corrente vai ser de... vamos supor o seguinte, vamos supor que o VI... para ver isso, vamos supor primeiro que o VI seja zero, né? Por conta da corrente de... por conta do princípio da superposição, né? E aí vamos ver qual é a tensão que aparece aqui em função desse resistor, né? Aqui você vai ter o que? 1 megaohm, né? Como a corrente está indo nessa direção, aqui vai aparecer uma corrente de... Como a corrente está nessa direção, vai aparecer uma tensão negativa aqui. E ela vai ser de quanto? Vai ser de 1 megaohm vezes a corrente. 1 megaohm vezes 0,2 vezes 10 a menos 6. Vai dar 0,2 volts. Tá? E aí, esse 0,2 volts que aparece aqui, ele vai ser amplificado por esse circuito aqui. Só que do ponto de vista dessa entrada aqui, isso aqui é um amplificador não inversor, com ganho R1 mais R2 sobre R1, ganho 3. Então, como você tem uma tensão de 0,2 volts, vezes 3, vai dar o quê? 0,6 volts. Ok? Então, temos aqui um offset de 0,6 volts. Você vai ter aqui uma tensão, né, senoide, né, mais um offset de 0,6 volts. Ok? Agora, pessoal, eu queria discutir como corrigir o offset. Tá? Nós vimos já algumas fontes do offset. A primeira é que o amp-op já não é ideal, né? Se você pegar um amp-op aqui, né, aterrar as duas entradas juntas, né, em malha aberta você vai ter um offset, porque infelizmente ele tem uma coisa que equivale a uma pequena tensão de offset aqui na entrada, tá? É uma coisa que, bom, não tem como corrigir, porque essa tensão pode ser positiva, negativa, tá? Então é um offset que não tem assim um truque para você evitar, tá? O outro problema do offset é a questão das correntes de polarização, né? Que nós já vimos, né, como fazer. E essa corrente um problema que nós temos é a questão das... Um outro problema que nós temos são as correntes de polarização, tá? Que nós vimos como melhorar, né, o problema com elas, né? Nesse caso aqui, o que a gente faz? Adiciona aqui um resistor, né, cuja resistência R é igual ao paralelo desses dois resistores, nesse caso, tá? Mas lembrem-se, isso aqui funciona parcialmente, né? Porque na verdade esse método é muito bom se as duas correntes forem iguais, né? Se o IB1 for igual ao IB2 igual ao IB, tá? E elas não são exatamente iguais. Tudo bem que a diferença é pequena, mas o fato é que isso aqui corrige parcialmente, mas não totalmente. Ok? Então, você já tem dois problemas que dá para minimizar, mas não corrigir. O que acontece então se você fez tudo isso e ainda assim apareceu um offset aqui? O que é que você deve fazer? Tá? Bom, alguns amp-ops, como o 741, observe aqui a pinagem do 741. Estão vendo? Tem o pino 2, 3, né, que é a entrada inversora não inversora, a saída que é o pino 6, né? O pino 7 é a tensão positiva de alimentação, o pino 4 é a alimentação negativa. Observe agora o pino 8, né? O
pino 8 não é usado para nada, não é usado para nada nesse 741 aqui. Mas observe o pino 1 e o pino 5. Ele tem um nulo de offset. Viram aí? Então o pino 1 e o pino 5. Então vamos desenhar aqui pino 1 e o pino 5. Tá? O pino 1 e o pino 5. Para que serve esses pinos? Permite você fazer um ajuste. Eles são conectados internamente a partes do amp-op que permitem que você faça um ajuste do offset, usando uma fonte externa e um potenciômetro. Esses pinos servem para zerar o offset. Tá? O correto é vocês procurarem um manual completo, né? E ver as instruções de como fazer. Eu já olhei e vou mostrar aqui como é que se faz. Você conecta 2 fios aqui nesses pinos, um potenciômetro, um valor sugerido 10K, por exemplo, né? Podem ser outros valores. E aqui você conecta a parte central na tensão negativa, no menos VCC. Tá? Então, o que você faz? Você zera aqui a entrada, tá? E mede a tensão de saída. E você vai mexendo no potenciômetro até que a tensão aqui fique igual a zero. Ok? Então essa é uma solução para corrigir o offset, tá? Depois que tudo que você fez não foi suficiente para zerar. Tá? Um outro jeito, pessoal, que eu vou dizer para vocês é o seguinte: é vocês gastarem um pouco mais de dinheiro, tá? Gastarem um pouco mais de dinheiro, tá? E comprarem um amp-op mais moderno, melhor, né? Mais caro, tá? Tem muitos amp-op. O 741, por exemplo, é um amplificador feito com transistores bipolares. Ele é antigo, não é muito sofisticado, tá? Então ele tem todos esses defeitos. Mas tem vários outros amp-ops com entrada FET, né? Que eles têm uma impedância de entrada altíssima, muito mais alta do que o 741, tá? E além disso, a corrente de polarização é muito baixa, tá? Por exemplo, assim, como ela é tão baixa, né, o fato dela passar pelo R1 em paralelo com o R2 não gera praticamente nenhuma tensão aqui na tensão de saída, tá? E também tem outros que, além disso, tem uma baixa tensão de offset. Aquela tensãozinha aqui, que é modelada por uma fontezinha entrando aqui na entrada não inversora, tem amp-ops que essa tensãozinha é bem baixa, muito baixa, chegando a ser inclusive desprezível, tá? Então, uma forma de você evitar o offset, uma forma assim mais eficiente, seria usar esses amp-ops com baixíssima tensão de offset e com baixíssima corrente de polarização. Isso é uma excelente ideia. Pessoal, mas alguns amp-ops não têm esse pino 1 e o 5 como o 741. Nesse caso, quando acontece o pior, né, e você tem uma tensão de offset que você não consegue zerar, você apela para a força bruta, tá? Você pode, por exemplo, usar aqui um circuito somador, né? Tá? Aqui um circuito, vamos chamar de R3, né? E aí você faz um somador, mas coloca um ajuste, coloca aqui um potenciômetro, por exemplo, né? E aí você pode alimentar ele embaixo com mais VCC, em cima com mais VCC, embaixo com menos VCC, tá? E aí você coloca um multímetro aqui na saída e você faz um ajuste, né, para qual posição que a tensão aqui vai ser igual a zero. Então essa seria uma outra solução possível.